autoridade da Bíblia Sagrada é um tema que atravessa os séculos, fundamentando a fé e a prática dos que creem. Ela não é meramente um livro antigo ou uma coletânea de escritos religiosos, mas a própria palavra de Deus revelada à humanidade. Sua autoridade não vem de homens, mas do próprio Deus, que inspirou cada palavra, garantindo sua veracidade, sua suficiência e sua imutabilidade. Desde o primeiro livro, Gênesis, até o último, Apocalipse, a Bíblia se apresenta como a voz do Senhor, viva e eficaz, capaz de discernir o coração humano e transformar vidas. O Salmo de número 119, nos versos 1 ao 8, exalta a perfeição da lei do Senhor e o impacto que ela tem sobre aqueles que a seguem. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Este verso ecoa a ideia de que a palavra de Deus é mais do que um conjunto de mandamentos. Ela é um caminho de vida, uma orientação divina que conduz o homem à verdadeira felicidade. O salmista reconhece que andar conforme os preceitos do Senhor é um privilégio e um dever sagrado, demonstrando que a autoridade da Escritura está não apenas no que ela ensina, mas também no efeito que tem sobre a vida de quem a obedece. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 1, versículos 20 e 21, reforça essa verdade ao afirmar que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação particular, pois jamais qualquer profecia foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui, vemos que a Escritura não é um conjunto de opiniões humanas sobre Deus, mas a própria revelação divina, transmitida por meio de servos escolhidos e inspirados pelo Espírito Santo. Esse fundamento nos dá segurança de que a Bíblia não contém erros em sua mensagem e que sua autoridade se estende a todas as áreas da vida. Já no Salmo de número 19, dos versos 1 ao 4, a criação testemunha a glória e a autoridade de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Essa revelação geral, expressa na natureza, encontra sua forma mais completa na revelação especial da palavra. O salmista reconhece que, mesmo sem palavras audíveis, a obra de Deus comunica sua grandeza, e isso aponta para a autoridade suprema do Criador, que também se manifesta nas Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, João declara o propósito da escrita de seu evangelho. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A Bíblia não apenas informa, mas tem um objetivo central: levar o homem ao conhecimento de Cristo para a salvação. Sua autoridade, portanto, não é apenas normativa, mas transformadora, pois conduz o pecador ao arrependimento e à vida eterna. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, descreve o impacto da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aqui vemos a autoridade da Bíblia no nível mais profundo. Ela não apenas instrui, mas também confronta, expõe e transforma o ser humano. Sua autoridade não é apenas externa, mas interna, atingindo o mais íntimo do coração. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 31, Jesus declara: "Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão." Com essa afirmação, Cristo atesta a eternidade e a imutabilidade da palavra de Deus. As nações se levantam e caem, ideologias surgem e desaparecem, mas as Escrituras permanecem inalteradas, sustentando a verdade de geração em geração. Por fim, no Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, há um alerta solene. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Esse encerramento da revelação bíblica confirma a autoridade final das Escrituras. Nada deve ser acrescentado ou retirado, pois a palavra de Deus é completa, suficiente e definitiva. A Bíblia, portanto, não é um livro comum. Sua autoridade se manifesta na sua origem divina, na sua preservação ao longo dos séculos, no seu impacto sobre os indivíduos e na sua inerrância e suficiência para guiar a humanidade em todos os aspectos da vida. Assim como os céus proclamam a glória de Deus sem que sua voz precise ser ouvida, as Escrituras testificam do poder e da soberania do Senhor, chamando os homens à fé e à obediência.
A origem da Bíblia não pode ser compreendida apenas como um processo humano de escrita ou compilação de textos antigos. Ela tem sua raiz na própria revelação divina, manifestada de diferentes formas ao longo da história. Desde os primórdios da humanidade, Deus tem se revelado ao homem, e essa revelação se divide em dois aspectos fundamentais: a revelação geral e a revelação especial. A Bíblia é o resultado máximo dessa revelação, registrada por homens inspirados pelo Espírito Santo, preservada através dos séculos e reconhecida como a palavra final e inerrante de Deus para a humanidade. A revelação geral refere-se à maneira como Deus se manifesta a todas as pessoas, em todos os lugares, por meio da criação e da consciência humana. O Salmo de número 19, dos versos 1 ao 4, ilustra esse conceito com perfeição. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. A natureza é uma pregação silenciosa, mas constante, que aponta para o Criador. Os ciclos da vida, a grandiosidade do universo, a ordem e a complexidade da criação testemunham a existência de Deus. Mesmo sem a Bíblia, todo ser humano pode perceber que há um Criador, pois essa verdade está gravada na própria estrutura do mundo. No entanto, a revelação geral, por si só, não é suficiente para levar o homem ao pleno conhecimento de Deus e à salvação. É aqui que entra a revelação especial, que é a maneira como Deus se revelou de forma direta e específica, comunicando sua vontade e seu propósito. Essa revelação ocorre de diversas maneiras ao longo da história bíblica. Por meio de profetas, sonhos, visões, anjos e, finalmente, na encarnação de Jesus Cristo, que é a palavra viva de Deus. O ápice dessa revelação especial está na Bíblia, que é a forma escrita e definitiva da comunicação de Deus com a humanidade. O processo de formação da Bíblia começa com os escritos do Antigo Testamento, que foram registrados por Moisés e outros profetas ao longo dos séculos. A tradição judaica preservava esses textos com extrema reverência, copiando-os meticulosamente para garantir sua exatidão. O próprio Jesus reconheceu a autoridade das escrituras hebraicas, referindo-se a elas como a lei, os profetas e os salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. Esses escritos foram preservados e transmitidos através das gerações, até que no tempo do Novo Testamento, os apóstolos e discípulos de Cristo começaram a escrever os evangelhos e as epístolas que compõem a segunda parte da Bíblia. A inspiração desses textos está fundamentada na afirmação de que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação particular, pois jamais qualquer profecia foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Ou seja, os escritores bíblicos não registraram suas próprias opiniões ou ideias sobre Deus, mas foram dirigidos pelo Espírito Santo para registrar exatamente aquilo que o Senhor queria comunicar à humanidade. A revelação culmina em Jesus Cristo, que é a expressão máxima da palavra de Deus. João, no seu Evangelho, capítulo 20, versículos 30 e 31, explica o propósito das Escrituras ao dizer: Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isso significa que a Bíblia não é apenas um livro de história ou moralidade, mas um testemunho vivo que conduz os homens à salvação por meio da fé em Cristo. Com o passar dos séculos, Deus preservou sua palavra para que chegasse até nós sem corrupção. O Novo Testamento foi cuidadosamente escrito e copiado pelas primeiras comunidades cristãs que reconheciam a autoridade dos apóstolos. Nos primeiros séculos da era cristã, a Igreja discerniu, com base na orientação do Espírito Santo, quais escritos eram realmente inspirados e dignos de fazer parte do cânon sagrado. Esse processo de canonização garantiu que apenas os textos reconhecidamente autênticos e inspirados fossem incluídos na Bíblia. A Bíblia se tornou, então, o registro definitivo da revelação especial de Deus. Sua autoridade não pode ser contestada ou alterada, como fica claro na advertência de Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro.
E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Isso reafirma que a revelação bíblica está completa e não pode ser modificada, pois é a palavra final de Deus para a humanidade. A preservação da Bíblia ao longo dos séculos é um testemunho de sua origem divina. Nenhum outro livro resistiu a tantas tentativas de destruição, censura e oposição como a Bíblia. Impérios surgiram e caíram, ideologias mudaram, mas a palavra de Deus permaneceu inabalável, cumprindo a promessa de Jesus em Marcos capítulo 13, versículo 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essa declaração mostra que a Bíblia não é um documento sujeito ao tempo, mas uma verdade eterna, que continuará relevante até o fim dos tempos. Assim, a Bíblia não é apenas um livro escrito por homens, mas a revelação de Deus registrada e preservada pelo próprio Senhor. Desde a criação, Deus tem falado à humanidade, primeiro, através da revelação geral na natureza e na consciência, depois através da revelação especial nos profetas, nos escritos sagrados e finalmente na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia é, portanto, a manifestação concreta da vontade de Deus, um testemunho vivo que guia, corrige e transforma aqueles que a ouvem e obedecem. A autenticidade da Bíblia não se baseia apenas na fé cega de seus leitores, mas em evidências sólidas que confirmam sua origem divina e confiabilidade. Essas evidências podem ser divididas em internas, aquelas que emergem do próprio texto sagrado, e externas, que incluem testemunhos históricos, arqueológicos e a preservação das escrituras ao longo dos séculos. A Bíblia não é um livro comum. Sua unidade, sua consistência, a ação do Espírito Santo ao longo da história e o cumprimento de profecias revelam que ela é, de fato, a palavra de Deus. Uma das evidências internas mais notáveis é a unidade e consistência da Bíblia. Escrita ao longo de cerca de 1.500 anos, por aproximadamente 40 autores diferentes, em contextos culturais e históricos distintos, a Bíblia mantém um tema central coeso e uma mensagem inalterada. Seus autores incluem reis, profetas, sacerdotes, pescadores, médicos, escribas e cobradores de impostos. E, mesmo assim, do Gênesis ao Apocalipse, há uma harmonia impressionante. O fio condutor das Escrituras é a revelação de Deus à humanidade e a redenção por meio de Jesus Cristo. Se a Bíblia fosse uma obra meramente humana, seria impossível alcançar essa coerência ao longo de tantos séculos, principalmente considerando a diversidade de origens dos escritores e os desafios da transmissão do texto. Essa unidade comprova que há um único autor por trás de todas as palavras, o próprio Deus. Além disso, a Bíblia demonstra sua autenticidade pela ação contínua do Espírito Santo. A Escritura não é apenas um conjunto de palavras registradas no passado, mas um texto vivo e transformador, como declara Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia não apenas informa, mas confronta e transforma o ser humano. Muitos tentaram desacreditá-la, destruí-la ou ignorá-la, mas seu poder permanece evidente na vida de milhões que foram transformados ao entrar em contato com a sua mensagem. O Espírito Santo ilumina o entendimento daqueles que leem as Escrituras, confirmando sua verdade e aplicando-a de maneira pessoal na vida de cada um. Outro aspecto interno que evidencia a autenticidade da Bíblia são as profecias cumpridas. Diferente de previsões genéricas ou especulativas, as profecias bíblicas são específicas e se cumprem com precisão ao longo da história. O Antigo Testamento contém mais de 300 profecias sobre a vinda do Messias, que foram cumpridas em Jesus Cristo. Isaías capítulo 53 descreve com detalhes o sofrimento e a morte do Salvador séculos antes de sua crucificação. Miqueias capítulo 5, versículo 2, profetizou o local de seu nascimento em Belém. O Salmo 22 descreve a crucificação com detalhes que se cumpriram exatamente na morte de Cristo. Além das profecias messiânicas, a Bíblia também previu eventos históricos, como a destruição de Jerusalém, mencionada por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 2, e confirmada no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito arrasou a cidade. Profecias sobre nações e reinos, como a ascensão e queda da Babilônia, da Pérsia e da Grécia, foram registradas muito antes de acontecerem.
comprovando que a Bíblia contém conhecimento que só poderia vir de Deus. Além das evidências internas, há provas externas que demonstram a autenticidade da Bíblia. Uma das mais impressionantes é a arqueologia, que tem confirmado repetidamente a veracidade dos relatos bíblicos. Durante muito tempo, críticos duvidaram da existência de personagens como Davi ou de cidades como Nínive e Sodoma. No entanto, descobertas arqueológicas, como a Estela de Tel Dan, encontrada em 1993, confirmaram a existência da dinastia de Davi. As ruínas de Nínive foram escavadas no século XIX, comprovando sua grandiosidade mencionada no livro de Jonas. Descobertas recentes nas regiões de Sodoma e Gomorra indicam evidências de destruição por fogo e enxofre, exatamente como descrito em Gênesis capítulo 19. A arqueologia não cria fé, mas fornece confirmações concretas de que os relatos bíblicos não são mitos, mas registros históricos confiáveis. Outro fator externo que atesta a autenticidade da Bíblia é sua preservação ao longo dos séculos. Enquanto outros escritos antigos foram perdidos ou alterados, a Bíblia foi copiada e preservada com extrema precisão. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, revelaram cópias do Antigo Testamento com mais de 2.000 anos de idade e mostraram que o texto bíblico permaneceu essencialmente o mesmo ao longo dos séculos. Nenhuma outra obra da antiguidade possui um número tão grande de cópias antigas, garantindo sua transmissão confiável. O Novo Testamento, por exemplo, possui mais de 5.000 manuscritos gregos, muito mais do que qualquer outro texto da antiguidade, o que atesta sua confiabilidade histórica. Além disso, a perseguição sofrida pela Bíblia ao longo da história confirma seu caráter divino. Governos, impérios e líderes tentaram destruí-la, mas fracassaram. No século IV, o imperador romano Diocleciano ordenou a destruição de todas as escrituras cristãs. Mas poucos anos depois, Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do império e mandou produzir cópias da Bíblia. No século XVIII, o filósofo Voltaire declarou que em 100 anos a Bíblia seria um livro esquecido. Mas, ironicamente, depois de sua morte, sua casa foi usada para imprimir escrituras. A Bíblia não apenas resistiu, mas continua sendo o livro mais traduzido e distribuído do mundo, alcançando bilhões de pessoas. Por fim, a Bíblia se comprova verdadeira por seu impacto inegável na civilização. Nenhum outro livro influenciou tanto a cultura, a moral, a ciência e a arte como as Escrituras. Suas palavras moldaram nações, inspiraram leis e transformaram sociedades. Países que adotaram seus princípios experimentaram crescimento, justiça e desenvolvimento, enquanto aqueles que rejeitaram seus ensinamentos enfrentaram declínio moral e social. O Evangelho tem atravessado barreiras culturais, sendo recebido tanto por reis quanto por humildes camponeses, mostrando que sua mensagem é universal e atemporal. Todas essas evidências demonstram que a Bíblia não é um livro qualquer, mas a revelação divina preservada para a humanidade. Sua unidade, sua consistência, o cumprimento de profecias, a ação transformadora do Espírito Santo, as confirmações arqueológicas, sua preservação e seu impacto global atestam que ela é, de fato, a Palavra de Deus. A mensagem da Bíblia transcende o tempo e as culturas, carregando consigo a essência da vontade de Deus para a humanidade. Ao longo das Escrituras, percebe-se que sua principal finalidade não é apenas registrar eventos históricos ou estabelecer normas morais, mas revelar o caráter de Deus, sua relação com o homem e o plano redentor que culmina em Cristo. A supremacia da Bíblia, seu poder transformador e seu propósito central demonstram que ela não é apenas um livro antigo, mas a palavra viva de Deus, que continua relevante e necessária para todas as gerações. A supremacia da Bíblia se manifesta na sua autoridade sobre todas as áreas da vida humana. Ela não é apenas um documento de referência religiosa, mas a verdade absoluta que julga e governa todas as coisas. Jesus declarou com firmeza em Marcos capítulo 13, versículo 31, "Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão." Essa afirmação revela a inabalável permanência da palavra de Deus em contraste com a transitoriedade de todas as outras coisas. Ideologias surgem e desaparecem, governos mudam, costumes se transformam, mas a Escritura permanece intacta, sustentando a verdade de Deus de geração em geração. Sua supremacia também se percebe na forma como ela desafia a sabedoria humana. Muitos tentaram questioná-la, reinterpretá-la ou desacreditá-la, mas fracassaram,
pois seu poder não depende do entendimento humano, mas da revelação divina. O poder da palavra de Deus se manifesta de maneira profunda e incontestável. Diferente de qualquer outro livro, a Bíblia não apenas informa, mas transforma aqueles que entram em contato com sua mensagem. Hebreus capítulo 4, versículo 12, descreve essa característica de forma impactante. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nenhuma outra literatura, filosofia ou sistema de pensamento tem a capacidade de revelar o mais profundo do ser humano e confrontá-lo com a verdade. Quando a Escritura fala, não há como permanecer indiferente. Ela ilumina os olhos do entendimento, expõe pecados ocultos, direciona para a justiça e transforma vidas. Inúmeros testemunhos ao longo da história confirmam como homens e mulheres foram radicalmente impactados ao se depararem com a mensagem bíblica. Criminosos tornaram-se servos de Deus, ateus reconheceram a verdade e nações inteiras foram reformadas pela pregação da palavra. Isso não acontece porque a Bíblia é um simples conjunto de palavras inspiradoras, mas porque nela há vida e poder, pois sua origem é divina. O propósito da Bíblia está claramente declarado em João capítulo 20, versículos 30 e 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse versículo revela que a intenção central das Escrituras não é apenas ensinar princípios morais ou contar histórias edificantes, mas conduzir os homens à fé em Cristo e à salvação. A Bíblia não foi escrita para ser um livro de regras frias ou um compêndio de conhecimentos religiosos, mas um meio pelo qual Deus se revela e resgata o ser humano da perdição. Desde Gênesis até Apocalipse, há uma linha condutora que aponta para a redenção em Cristo. O Antigo Testamento prepara o caminho, anunciando a promessa do Salvador. O Novo Testamento cumpre essa promessa e proclama a salvação disponível a todos os que creem. Além de conduzir à salvação, a Bíblia tem o propósito de guiar o homem na vontade de Deus. Em Salmos de número 119, nos versos 1 a 8, o salmista reconhece que os mandamentos do Senhor são um caminho de felicidade e justiça. Ele declara que bem-aventurados são aqueles que andam na lei do Senhor e guardam seus testemunhos. Isso mostra que a Escritura não apenas revela Deus, mas também mostra ao homem como viver de maneira correta diante dele. Cada página da Bíblia contém instruções que, se seguidas, trazem vida, paz e propósito. Ela ensina sobre o amor, a humildade, a justiça, o perdão e tantos outros princípios fundamentais para uma vida plena. Diferente de filosofias humanas que mudam com o tempo, a palavra de Deus permanece como o verdadeiro manual para a vida. Outro propósito essencial da Bíblia é advertir contra o erro e preservar a pureza da revelação divina. No último livro das Escrituras, há uma advertência solene sobre a inviolabilidade da palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, está escrito: Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Esse alerta final confirma que a Bíblia não pode ser modificada, deturpada ou reduzida ao gosto pessoal de ninguém. Deus protegeu sua revelação de maneira que sua mensagem não fosse contaminada ou distorcida. O propósito da Escritura não é se adaptar à cultura ou aos caprichos humanos, mas permanecer como a inerrante e imutável voz de Deus. Diante disso, a mensagem central da Bíblia não pode ser ignorada. Sua supremacia mostra que ela é a autoridade máxima para a humanidade. Seu poder se manifesta na transformação de vidas e no discernimento do coração humano. Seu propósito é levar o homem ao conhecimento de Deus, à salvação e a uma vida de santidade e obediência. Ela não é um livro comum, mas a própria revelação de Deus à humanidade, sustentada pelo Espírito Santo e confirmada ao longo da história. A Bíblia não é um livro qualquer. Não é uma coletânea de textos antigos reunidos ao acaso, nem uma obra meramente humana cheia de reflexões espirituais. Ela é a palavra viva e eterna de Deus, revelada, inspirada, preservada e confirmada ao longo dos séculos.
Seu impacto atravessa gerações, molda corações, transforma nações e mantém-se firme mesmo diante das maiores investidas contra sua autoridade. Nenhum outro livro foi tão perseguido, tão questionado e, ao mesmo tempo, tão amado e defendido. Isso não acontece por acaso. Se fosse apenas uma criação humana, já teria sido esquecida ou modificada ao longo do tempo. Mas suas palavras permanecem intocáveis porque sua origem não está nos homens, mas no próprio Deus. Sua autoridade se evidencia em sua unidade e coerência. Escrita por cerca de 40 autores em um período de aproximadamente 1.500 anos, a Bíblia não se contradiz, mas mantém um único propósito: revelar Deus e conduzir o homem à salvação por meio de Jesus Cristo. Essa harmonia não poderia ser alcançada por meio de simples esforço humano. O Espírito Santo guiou cada palavra, cada profecia, cada evento registrado. E ao longo dos séculos, o mesmo Espírito continua a iluminar mentes e corações, tornando sua mensagem viva e eficaz, penetrando até a divisão da alma e do espírito, discernindo pensamentos e intenções do coração, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12. Seus relatos históricos são sustentados por evidências arqueológicas e testemunhos incontestáveis. Cidades antes consideradas lendárias foram descobertas exatamente nos lugares descritos pela Bíblia. Manuscritos antigos provam que o texto bíblico foi preservado de maneira impressionante, sem alterações que comprometam sua mensagem original. Seus princípios e ensinamentos continuam moldando civilizações, influenciando leis e transformando vidas. Ao contrário de ideologias passageiras que mudam ao sabor das tendências culturais, a palavra de Deus permanece inalterável. Jesus declarou com absoluta certeza em Marcos capítulo 13, versículo 31: "Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão." Nada pode apagar ou diminuir sua verdade. E seu poder não está apenas em sua preservação ou em sua confirmação histórica, mas no que ela faz na vida daqueles que a acolhem. Ela não apenas informa, mas transforma. Desde o pecador mais endurecido até o religioso mais orgulhoso, todos são confrontados pelo impacto da palavra de Deus. Quantos homens e mulheres ao longo da história foram completamente restaurados ao terem um encontro com suas verdades? Quantos reis foram aconselhados? Quantos prisioneiros foram libertos espiritualmente? Quantas vidas foram conduzidas da escuridão para a luz ao ouvirem a mensagem contida nela? João capítulo 20, versículo 31, deixa claro que a Bíblia não foi escrita apenas para ser um livro de história, mas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E essa é a questão mais importante. A Bíblia não é um fim em si mesma. Seu objetivo não é apenas transmitir conhecimento ou oferecer diretrizes morais, mas revelar Cristo, o Verbo vivo, a palavra feita carne, aquele que dá sentido a todas as coisas. Desde os primeiros versículos de Gênesis até os últimos de Apocalipse, tudo aponta para ele. E essa palavra, que uma vez foi escrita, continua falando, continua chamando, continua convidando o ser humano a se render ao único Deus verdadeiro. Aqueles que tentam distorcê-la, acrescentar ou retirar algo de seu conteúdo, são advertidos em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. A Bíblia não é um livro a ser manipulado conforme conveniências humanas. Ela é a revelação absoluta de Deus, inegociável e eterna. A pergunta que resta não é sobre a autenticidade da Bíblia. Essa já está comprovada em sua unidade, em suas profecias cumpridas, em seu impacto na história, em seu poder transformador. A verdadeira questão é: o que faremos com essa palavra? Ignorá-la é ignorar a própria voz de Deus. Segui-la apenas parcialmente é resistir à sua autoridade. Mas aceitá-la, crer nela, viver segundo seus ensinamentos, significa viver de acordo com a vontade do Criador, guiado pela verdade que jamais passará. Assim como os céus proclamam a glória de Deus sem que sua voz precise ser ouvida, a Bíblia continua testificando da grandeza e do amor do Senhor, chamando cada coração a se curvar diante daquele que é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia não é apenas um livro que deve ser lido, ela deve ser vivida.
Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa The Unexplored. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Lições bíblicas. A supremacia das escrituras. Douglas Baptista, editora CPAD. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.